Esse projeto iniciou com a necessidade que eu tinha de expor a minha opinião em relação a um tema que se debate muito e há muito tempo, que vem passando de geração para geração, no qual eu me senti na obrigação de participar. E eu queria muito falar sobre esse tema que é um problema muito grave e que vem se agravando, que é a criminalidade infanto-juvenil, né? Que é aquele criminoso brasileiro entre os 10 e os 16 anos. Nesses 6 anos, o que acontece nessa vida antes, né, dos 10 anos e durante os 10 anos até os 16, quando ele se torna um marginal perigoso, assassino, que afronta a sociedade, que tem causado muito sofrimento para os deles, para os dos outros. E nós estamos aqui a discutir vários temas e eu escuto opiniões de várias pessoas, de várias classes sociais, de várias formações intelectuais, e eu descobri que eu tinha voz para falar sobre isso porque eu vivenciei. A característica social dele é negro, de uma família mal estruturada ou nada estruturada, e que ele é de periferia, Baixada Fluminense, favela, periferia em geral. Quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, me deu uma vontade meia macabra de pegar no papel e apontar e escrever o nome dos meus amigos de infância que eu perdi. Uns morreram em confronto com a polícia, outros foram mortos por grupo de extermínios que, naquela época, na década de 90, era meio que uma forma de manter o estado de paz da coisa. Então, quem saía da linha ia ser assassinado e eu perdi amigos nessas condições. Então, dentro dessa análise, eu fui tentando fatiar todos os problemas, todas as questões que poderiam estar contribuindo, porque não é normal. Eu vivo fora do Brasil há 20 anos, conheço outras grandes capitais, conheço a Europa quase toda, e eu vejo que isso é um problema do Brasil e ele se acentua com força no Rio de Janeiro. Então, o que eu fiz? Comecei a olhar para mim, como um personagem dessa história, para os meus amigos que perpetuaram numa luta, estão como eu hoje, tenho 39 anos, sou casado, tenho uma família, os meus amigos estão assim, e aqueles que se perderam. E eu, como vivi em 2 regiões do Rio de Janeiro, até os meus 13 anos eu vivi em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que era um local completamente esquecido, abandonado, sem a presença do Estado. Nós nem sabíamos o que era isso, nós nem sabíamos qual era a responsabilidade do Estado. Então, para a gente, naquela época, tudo que eu via, que hoje eu acho absurdo, que o Brasil perdeu um pouco o sentido do absurdo, que hoje eu acho um absurdo, era o meu cotidiano, era a minha normalidade. Então, rua de barro, esgoto a céu aberto, um cadáver na esquina da minha casa semanalmente, 1 ou 2 ou 3 cadáveres semanalmente na esquina da minha casa, tudo isso era normal, lá era assim que se vivia. Quando chovia, as ruas ficavam intransitáveis, você convivia com os ratos, você convivia com os porcos, tudo numa sociedade de caos. Eu não vi o absurdo nessa época e eu nem sequer sofria com isso. Eu, com 9 anos, cheguei à conclusão que a escola, ela não seria o local que iria mudar a minha vida, que me ia fazer um ser humano melhor. Era impossível que aquele prédio que estava prestes a cair na minha cabeça seria o local que ia fazer de mim um ser humano melhor. Se ele, por si próprio, ele não era cuidado. Eu estudei com uma professora que o filho dela estudava na mesma escola que eu. Na mesma escola. Eu era da 2ª série, ele era na 3ª, não lembro. E ele era tão pobre quanto eu. A minha mãe não trabalhava, a mãe dele era professora, ele era tão pobre quanto eu. As carências dele eram as mesmas que as minhas. Então, estudar não era um caminho. Eu não aprendia nada ali. Nada. Absolutamente nada. Não aprendia porque não tinha o que ensinar. Porque o mais comum era a escola ficar 6 meses em greve e eu ficar vagando na rua com a minha gangue, com os meus amigos todos pela rua.
tempo passa. Quando você chega aos 13 anos de idade, você começa a descobrir que você é mal vestido, que você é mal alimentado, que a sua casa não tem conforto, porque você já não é lúdico. Com 13 anos, você não é lúdico. Então você olha em volta o seu meio social nessa fase e você descobre que tudo à sua volta é ruim. Por que o Brasil é um país tão espiritualizado, com tanta religião? Porque nós temos que nos agarrar a alguma coisa. E se você for ver, a quantidade de igrejas e centros espíritas que tem na Baixada Fluminense é muito maior do que tem no Leblon. Acho que no Leblon nem tem. Por quê? Porque as nossas necessidades são tão grandes que nós temos que ter fé em alguma coisa. Tudo começa com a falta de educação. Quando você é mal educado e seu nível de intelectualidade é muito baixo, você não sabe naquilo que acreditar. E qualquer pessoa que se mostre socialmente melhor posicionado que você vai acreditar. Então a periferia, na década de 80, 90, o nosso meio de informação era uma emissora dominante, predominante, com uma história e com um retrato de sociedade. E você via um retrato de uma sociedade e você começa a pirar. Como é que eu vou chegar lá? Porque lá é que é bom. Eu, quando comparei a minha história com a história do meu pai, ela era igual. Igual. Quando eu comparei a história do meu pai com a do meu avô, ela era igual. A história do meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 21. As histórias do meu filho é completamente diferente da minha. Eu digo isso com orgulho, felicidade e gratidão. Como é que eu vou sair da pobreza? Como é que eu não vou ser tão pobre quanto meu pai, meu avô, meu bisavô? Existe uma frase da música do Rapa que ele fala: um atalho para sair dessa condição. Então, a gente vive num processo de que o garoto é pobre da favela, vai vender bala. Eu fiz isso. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Até hoje não parei. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Isso me traz orgulho, um senso de orgulho muito grande e um senso de injustiça muito grande, porque eu comecei a trabalhar para fugir da pobreza. E não resolveu. Eu trabalhei com 9, com 10, com 11, com 12, com 13, com 14, com 15. A minha vantagem é que as pessoas que me admiram, elas estão vivas. E eu escuto isso delas, dos meus tios. Eu fui criado pelos meus tios. Eu tenho pelo meu pai, mas a minha família morava toda no mesmo bairro. Eu fui criado muito com os meus tios. E hoje eu fico feliz que eu sei que meus tios olham para mim com orgulho. Mas tem uma parte da história que eles não sabem, que quando eu estava no calçadão de Nova Iguaçu, com 12 anos de idade, vendendo bombom, era para fugir da miséria, era para fugir da pobreza. Era para poder não aceitar. E ainda bem que fiz isso. E foi um atalho, porque eu deveria estar na escola. Porque o abandono escolar, ele começa, é epidêmico. Todos nós abandonamos a escola. Todos nós. A conclusão que eu tive com 9 anos, entre os 13 e os 14, ela é epidêmica. Eu tive um pouco antes, fui um pouco precoce. Mas com 13 anos, saiu da 4ª série, todo mundo abandona a escola e vai começar a perseguir a fuga, né? Começa a peregrinação para sair da pobreza. Então todo mundo sai. Então eu tinha um amigo meu que era verdureiro, outro amigo meu foi trabalhar para aqui. Então começa o trabalho infantil. A escola tem um papel nulo, zero, ninguém está pensando em estudar e todo mundo quer ganhar dinheiro para suprir as suas necessidades de adolescente. E eu nunca fui uma vítima de nada, nem um coitadinho, nada disso. Eu fazia o que todo mundo fazia. Tinha que ser assim. A palavra da moda agora é resiliência. Vai na Baixada, resiliência nasceu lá. Vai na Baixada Fluminense, vai lá, vive lá, faz esse turismo de conhecimento. Vai, arranja um emprego em Copacabana e aluga uma casa lá em Belfor Roxo e vai todos os dias para Copacabana para você ver o que é resiliência. Então a resiliência, para quem é da periferia, nossa, é uma palavra que a gente nem conhecia, só que é um sentimento e um comportamento que a gente exerce há muitos anos. Então quando eu saía de Belfor Roxo com 12 anos de idade para vender bombom lá em Nova Iguaçu o dia inteiro e não ia para a escola, e os meus pais deixavam, é muito simples essa explicação. Os meus pais também fizeram isso. O meu pai também abandonou a escola para trabalhar. O meu pai começou a trabalhar com 8 anos de idade. Ele também fez esse percurso. E quando ele me via fazendo isso, ele sentiu orgulho.
Ele sentiu orgulho porque assim, o meu filho é honesto e trabalhador. Ele abandonou a escola, ele está vendendo bombom em Nova Iguaçu e ele está no caminho do bem. Só que isso não resolve as questões da pobreza. Isso só te faz mais pobre. O que te enriquece, a primeira coisa que te enriquece é intelectualidade, é formação, é o saber. É o que eu invisto nos meus filhos. Educação, informação, intelectualidade. Pode ser que assim você fuja da pobreza. Existia uma parcela dos meninos que ele procurou um atalho para sair dessa condição. Nos meios das periferias, as referências de honesto e trabalhador que tem uma vida digna, não tem a ver com riqueza, uma casa de luxo, não. Tem a ver com dignidade, uma vida digna. Você tem poucas referências de pessoas que com trabalho, honestidade, têm uma vida digna. Você vê as pessoas trabalhando arduamente para manter a miséria. As pessoas trabalham de segunda a segunda, trabalham muito e continuam morando na sua casa de tijolo com telha internet. Não está mudando, não está resolvendo aquele trabalho árduo. Mas a referência de quem está numa vida ilícita, uma vida vinculada ao crime, é muito, ainda mais no destaque, quando você vê a melhor casa daquela região, aí você vai ver o seu vizinho que mora ali, ele geralmente está envolvido com alguma coisa ilícita. Com 13 anos, eu mudei para Tijuca, fui trabalhar numa escola pública, estudar numa escola pública, o caos na mesma. 95% dos meus colegas da escola moravam em Morro. Da onde eu estudava na Tijuca, era o pessoal do Salgueiro, a rapaziada era do Salgueiro, da Formiga, do Borel. Tinha uma rapaziada que era do Macaco da Andaraí, mas que não tinham liberdade na escola, porque já tinha briga de facção naquela época e as coisas eram meio tensas. E eu era um garoto de Baixada Fluminense, não é? Que fui morar no centro do Rio, na Tijuca, e comecei a frequentar o morro. Porque meus colegas estudavam lá e eu tinha que ir no morro escondido, porque meu pai tinha preconceito, que achava perigoso ir no morro. Só que eu vinha da Baixada, o perigo estava lá, e eu ia no morro. Nessa de eu ir no morro, eu comecei a perceber que morar na Baixada Fluminense e morar numa favela no Rio é a mesma coisa. São guetos, tem um muro de pobreza, miséria e ignorância que cerca aquelas pessoas que estão ali à espera de um milagre, que esse milagre supostamente acontece de 4 em 4 anos, mas não está acontecendo. E à espera desse milagre, as pessoas têm que se virar nos 30, é o termo que se usa, elas têm que se virar para poder dar uma solução na vida dela. Dentro desse cenário, o menino que está ali, né, voltando ao menino de 13 anos, os amigos que eu perdi para o crime, ou que se envolveram com o crime, alguns eu perdi o rastro, eles tinham uma vida desestruturada, tão quanto a sociedade que ele vivia. Mãe solteira é uma coisa séria no Brasil, é um tema grave no Brasil, que até me envergonha, porque eu estava falando com um amigo meu e ele dizendo assim, cara, me envergonha saber a quantidade de mães solteiras que tem no Brasil, porque isso mostra que existe muita canalice, né, da nossa parte, dos homens, né? Então, o garoto é criado por uma mãe. Essa mãe, geralmente, o perfil dela é ou ela trabalha 19 horas por dia, ou ela trabalha o dia inteiro, chega em casa morta e não tem paciência para cuidar desse menino e dos outros irmãos, que é um outro problema muito sério, que é não há um controle de natalidade por consciência. Eu não falo de controle de natalidade de fazer uma operação ou impedir que a pessoa pobre tenha filho, mas pelo menos a consciência. Eu só tenho 2 filhos. E só tenho 2 filhos por consciência, porque eu não posso ter um terceiro. O meu avô teve 11. Sabe por quê? Põe mais água no feijão e sustenta esse monte de miseráveis. Então, esse garoto, ou ele tem uma mãe que é ausente pelo trabalho, o pai não existe, ou essa mãe dele está envolvida também no mundo ilícito. Ele se vê sozinho por conta e risco. Ele tem que resolver a vida dele por conta e risco. É com 13 anos que você vira alguma coisa. Ou você é skatista, ou você é surfista, ou você quer montar uma banda com seus amigos, ou você quer pintar quadro, ou você começa a fazer grafite, a pichar muro. Tudo isso é uma necessidade de existir, uma crise existencial.
E a criminalidade, antes do dinheiro, ela te dá esse status, né? A primeira vez que você põe, eu vi isso muitas vezes, amigos meus, que a primeira vez que compravam um revólver, ele nem tinha feito um assalto, mas já saía mostrando um revólver. Aí, comprei um revólver, eu tenho um revólver. Ele nem tinha feito um assalto ainda. Ele nem tinha cometido um crime com aquela arma, mas ele já queria se posicionar. Eu já não sou um Zé Ninguém, entendeu? Eu já não sou um Zé Ninguém, eu sou o cara que anda a arma. É claro que eu, com 14 anos, vejo meu amigo armado, eu mostro respeito por ele e medo por ele. E eu que vendo bala, eu passo a ser o otário. O cara que não vai resolver nada, porque ele vai arrebentar a boa, ele vai assaltar a lotérica, entendendo? Ele vai chegar ali e vai ganhar num assalto muito mais do que eu ganhei. E ele coloca essa ilusão na cabeça dele. E ele não tem ninguém para dizer, esse atalho também não vai mudar a sua condição. No processo de escrita do meu livro, eu entrevistei várias pessoas. Eu entrevistei amigos meus que são policiais, falei com familiares de amigos meus que os meus amigos foram assassinados. E eu tenho um tio que eu fui criado, como eu já tinha dito antes, eu tenho meu pai é vivo, minha mãe é viva, mas eu fui criado junto com os meus tios. E na minha família tinha uma coisa que eu acho muito interessante. Como eu estou distante, eu não sei se isso perpetua com a nova geração. Nós somos 30 e tal primos, né? Porque meu avô teve 10 filhos, cada um 3, 4 filhos, então nós somos muitos primos. E o poder paternal dos tios era igual ao do meu pai. Se eu estivesse na rua fazendo alguma coisa errada, não precisava chamar meu pai. O meu próprio tio me pegava pela orelha. Naquela época era assim, era permitido. Não quero entrar nesse tema, mas no meu caso me fez bem. Meu tio me pegava pela orelha e dizia, vai para casa. Meu tio Washington, que é um cara que eu tive uma ligação muito grande desde a infância e tem até hoje, graças a Deus. Ele hoje tem 72 anos, 4 filhos, um monte de neto, construiu uma história bonita. Eu quis entrevistar esse meu tio em específico, porque nós temos uma ligação muito forte. E ele tem as características físicas e sociais que as estatísticas mostram que esse cidadão com essa característica é o que está no crime ou é o que está na penitenciária. Meu tio é nordestino, ele foi criança da Bahia, que meu avô era baiano. Meu tio é nordestino, negro, bem escuro, nordestino, é negro. Inicialmente foi morar numa favela quando chegou no Rio de Janeiro e depois foi para a Baixada Fluminense. Década quando aquilo era nada, muito pior do que eu encontrei. E meu tio é um cara que fez esse caminho que eu chamo de resistência, não é resistência política, que é eu vou me manter nessa filosofia de ser honesto e trabalhador até isso resolver. Se não resolver, eu morro na miséria, mas eu não vou me corromper. E eu sei que o meu tio e todos os meus tios pensavam assim. E eu falei, tio, estou com esse projeto, quero escrever um livro, o tema do livro é esse. Eu queria entrevistar o senhor me dá uma entrevista? Ele, claro, entrevistei. Eu falei, tio, na escala da pobreza, de 0, sendo essa escala de 0 a 10, qual era a sua escala, e do meu pai, que eles eram pequenos, na sua época, quando meu avô chegou no Rio, ele falou assim, a nossa pobreza não cabe nessa escala, meu filho. E eu falei, tio, mas eu conheço os seus amigos de infância, eu fui criado ali, e alguns se perderam e procuraram o crime e a vida ilícita. O que muda? O que meu tio diz foi, eu nunca fiz, nunca pensei em fazer, nunca passou pela minha cabeça fazer um crime para fazer essa condição, mas, meu filho, eu compreendo quem faça. Eu compreendo quem faça. Porque a miséria, a pobreza, ela faz a gente surtar. E deu um exemplo engraçado. Tem pessoas que ganham na loteria, tem pessoas que ganham muita grana e também surtam. E a miséria faz surtar. Então, mas eu tinha base familiar, eu tinha estrutura familiar. Então eu consegui me manter nessa resistência. Esse meu tio também virou policial, agora atravessou a rua, né, costumo dizer, atravessou a linha, foi para o outro lado, foi para a polícia, foi policial, agora é aposentado. O bandido formado, que é o termo que eu uso, o bandido formado, aquele garoto de 16 anos que está com um fuzil na favela, ele agora vai ter que enfrentar a polícia. Ele vai ter que enfrentar a polícia. Ele agora, ele é um problema da polícia. E se ele entrar em confronto com a polícia, a probabilidade de ele levar um tiro e morrer é muito grande. Aí temos pena. E vou falar uma coisa que eu ouvi de um tio meu há muito tempo atrás, dando conselho pra gente. Estava eu e minha irmã sentada, minha irmã mais velha, a Alessandra. E meu tio falou assim, bombeiro se queima, pedreiro cai do andaime e bandido leva tiro. Agora escolhe o teu caminho, parceiro.
São os ossos do ofício. Eu ouvi isso na minha adolescência. Então, o que eu quero com o meu livro é, antes desse garoto chegar no fuzil, porque quando ele está com o fuzil no peito, ele está empoderado, ele está formatado, ele é o inimigo da sociedade, ele é perigoso e ele vai te matar, ele vai me matar. Ele já está formatado para isso. A gente tem que unir agora nossas forças, porque a bandeira bandido bom é bandido morto está muito acesa no Brasil. E eu entendo porque, eu compreendo porque eu estou 20 anos fora. Fui para o Brasil de propósito, fiquei lá 40 dias por causa do meu livro para ouvir a opinião das pessoas, pessoas que eu considero pacíficas, com um grau de intelectualidade altíssimo, levantando a bandeira bandido bom e bandido morto. E eu sei que essa bandeira que ela levanta é pela revolta, é pela raiva, é pelo pânico, e esse pânico é legítimo, porque eu fiquei 40 dias lá, eu falei, cara, isso aqui é uma guerra. Agora, eu tenho que, vamos entregar o bandido formado na mão da polícia, mas esse bandido que tem 17 anos, ele já teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente estava onde como sociedade? A gente estava onde como público antes desse fuzil chegar lá? Então o foco do meu livro é antes. Quando eu fui morar na Tijuca, eu comecei a frequentar vários morros. E eu conheci uma galera que tinha as mesmas necessidades do que eu, que tinha as mesmas frustrações que eu, porque nós temos frustrações, só que na sociedade, no gueto não pode falar, meu irmão, tô com depressão, tô triste, mas elas estão lá, elas estão lá, elas estão lá. Mas você não pode se demonstrar fraco, é selva, é selva. Então o que acontece? Lá eu conheci uma galera, eu conheci uma rapaziada que tinha a minha idade, nessa época eu já tinha 14, 15 anos, que praticava jiu-jitsu. E eu notava que esse garoto que fazia jiu-jitsu, nessa época eu não treinava, ele era diferente. Ele era diferente até do irmão dele. Ele era diferente. Ele era um garoto como o outro qualquer, mas quando você estava na praia com ele conversando, ele era diferente. Ele tinha preocupações diferentes, ele tinha um vocabulário diferente, porque os guias tem o Rio de Janeiro, mas quem nasce no Leblon não fala igual quem fala em Belfort Roxo, nem quem fala, e quem está no Leblon não fala como quem fala em Vidigal. Até o português era diferente. E eu comecei essa observação. O tempo se passou, eu fui treinar com 18 anos de idade, comecei a treinar jiu-jitsu por influência dessa galera, por querer ser diferente e por querer esse estilo de pertença. Os anos se passaram e eu, anos depois, reencontrei com alguns desses rapazes que encontraram jiu-jitsu na adolescência e encontrei com amigos meus que se tornaram professores de jiu-jitsu e hoje são líderes de projetos sociais que dão aula dentro das comunidades, coisa que não existia na minha época, dentro das favelas, usando o jiu-jitsu como ferramenta de mudança, de modificação, criando o jiu-jitsu, esse atalho que eu falei. O jiu-jitsu virou o atalho. E não é para pegar no garoto e transformar o garoto no campeão. Não tem a ver com isso. Eu durante esse processo, eu entrevistei vários professores de projetos sociais. Eu não dou aula em projeto social, eu não sou oriundo de projeto social, eu sempre treinei em academia convencional, desde o Brasil. Lá no Brasil eu comecei com Emerson Souza, na Grace Barra Grajaú, depois eu vim para Portugal, comecei a treinar com Sérgio Vita, que é meu professor até hoje. Eu sou faixa preta, sou professor de jiu-jitsu, dou aula em Portugal, já dei aula na Inglaterra, já dei aula nos Emirados Árabes. E esses 20 anos de jiu-jitsu, eu fiquei observando essa galera. Eu comecei a entrevistar os professores de projetos sociais, que é uma galera que faz o bem sem olhar a quem. E as histórias que eu ouvi, por mais que eu venha desse meio, que eu venha da Baixada Fluminense, que eu tenha... São histórias que elas precisam ser ditas e compreendidas, sabe? De você ouvir de um garoto assim, professor, eu acho que se não fosse o jiu-jitsu, talvez eu seria do bicho, seria vagabundo. Eu encontrei ali um local, o meu kimono, ele supre a minha necessidade, ele supre toda a necessidade. Tá, as competições, né? É uma coisa muito engraçada que é as referências na favela, que é o garoto que está armado, com a pistola, com o radinho, aquele perfil do traficante mirim, que ele está iludido, aquilo não vai resolver a vida dele, vai tomar um tiro na cara e vai morrer antes dos 18 anos.
O garoto do jiu-jitsu, ele consegue chegar na comunidade dele depois de uma competição, com a medalha no peito e ter a mesma importância, só que do lado positivo. E esse garoto do jiu-jitsu, que é o campeão da favela, seja na faixa branca, na faixa azul, na faixa roxa, sei lá, ele é a referência do certo, do bom. Todos os anos, o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu é aqui em Portugal. Eu trabalho para a Atama Europa, que é um amigo meu que representa essa marca de kimono e me patrocina. Eu trabalho aqui. Durante 5 dias, vem meninos de todos os estados do Brasil, milhares de meninos de projetos sociais. Eu converso com os meninos e com os professores, eu fico olhando e falo assim, caramba, esse moleque tem 15 anos, era de uma favela lá na zona oeste do Rio, sacou? Lá de Bangu, e tá aqui lutando em Lisboa, conseguindo abrir a mente dele, conseguindo olhar para fora do mundo, descobrindo que existe outro mundo, o esporte é democrático, então ali ele vai ter contato com outros meninos, porque favela e baixada é gueto, você só vive ali, eu vivia 24 horas por dia na mesma esquina. Eu conheci um garoto aqui, de um projeto social no qual eu comecei a apoiar esse ano, projeto social Vencedores em Cristo, do professor Rogério, que faz um trabalho assim, cara, emocionante, um trabalho, de arrepiar mesmo, salvando vidas, cara. O cara tá salvando vidas. Ele e mais outros projetos sociais aí que eu entrevistei a galera. E veio um rapaz aqui, eu conheci o rapaz, começamos a conversar. O rapaz é de uma favela em São Gonçalo, estava em Lisboa. De Lisboa ele ia para a Suíça, treinar e competir para a academia do professor Anderson Pereira. Depois ele ia para a Inglaterra, para a casa do professor Zé Marcelo. Então o cara tá viajando, tá fazendo viagens internacionais. Quando ele voltar com as medalhas dele, ou não, que a medalha aqui é relativa, já fui competindo e não ganhei nada. Mas quando ele voltar, eu tenho certeza que quando ele sentar, vão querer saber como é que é Lisboa, como é que é a Suíça, como é que ele conheceu. Ele agora ele tem uma pertença, ele faz parte de algo e é algo positivo. Então, se eu conseguir com esse livro impactar a sociedade que não faz jiu-jitsu, que não tem o acesso que eu tive, para que os projetos sociais... Eu estou falando do jiu-jitsu porque é o meu esporte, né? E eu não sou um de projeto social, mas o jiu-jitsu ele teve uma grande transformação na minha vida. Eu sou professor de jiu-jitsu, a minha mulher é faixa roxa, meu filho mais velho é faixa azul e o meu filho mais novo é faixa cinza. Eu coloquei o jiu-jitsu lá em casa, para todo mundo. Tem que se fazer jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu também me colocou no caminho de pessoas certas, o jiu-jitsu me deu essa capacidade de pertença, foi o jiu-jitsu que me fez me manter firme aqui na Europa. Então, se o meu livro conseguir impactar as pessoas para que... Deixa eu descobrir onde tem um projeto social aqui no meu bairro, na minha cidade, para eu ir lá e ajudar esse projeto social. Seja com R$1, com 2, com 3, com 1 milhão, com uma roupa, com transportar um menino para o campeonato. Gente, eu cheguei à conclusão que é o seguinte, a minha missão é que para cada menino com kimono nas costas, é menos um menino com um fuzil no peito. Durante o processo desse livro, eu me reinventei. Eu aprendi comigo mesmo, eu resolvi algumas coisas que estavam mal resolvidas dentro de mim, dentro da minha... algum senso de injustiça, por certas coisas que eu passei na infância que eu achava que não era justo. Por isso que eu luto muito para que meus filhos tenham uma vida digna, né, que eu não sou rico, uma vida digna. Às vezes é até engraçado, porque às vezes, agora eu estou melhor, mas eu tento às vezes forçar os meus filhos a olharem para eles e perceberem o quão eles são privilegiados. E minha mulher diz assim, não, a vida dos meus filhos é normal, a tua vida que era uma merda. Durante o processo de escrita do meu livro, eu me reinventei. Eu aprendi a lidar com questões, eu falo isso sem nenhum tipo de constrangimento. Escrevendo o meu livro, eu consegui resolver questões que eu cheguei a procurar até terapia para poder, resolver, sem sacanagem. Porque são questões que você com resiliência e força você ultrapassa, mas quando você acalma e ganha maturidade, os questionamentos vêm. Porque durante o processo de escrita, eu chorei, eu me revoltei, eu me indignei, eu mudei de opinião em relação a algumas coisas, né? Eu mudei de opinião em relação a algumas coisas. Eu continuo achando que o atalho é você vender bala. Eu continuo achando que o atalho é o garoto. Meu irmão, se você é um garoto, tá vendo esse vídeo, você é muito pobre e tá nessa condição, vai vender bala, vai vender Coca-Cola. Eu vendi água sanitária. Meus clientes eram Favela do Arará, muito, Morro do Dendê,
a Zona Oeste toda, Realengo, Batã, eu e meus parceiros, eu sempre procurei uma batalha, um trabalho para poder ganhar a minha graninha. E não vou mudar isso hoje. Mas eu entendo que tem uma galera aí que esfarela, né? Como diz vários pedras 90 esfarelam. O esporte, ele não é a solução para todos os males, mas ele é uma ferramenta essencial para a construção dessa engrenagem, tá? Eu tenho uma grande admiração pela história do Lázaro Ramos, né? Porque eu estou falando do esporte do jiu-jitsu porque é minha área. O Lázaro Ramos, que também tem esse perfil, que é negro, que é da periferia, que é da Bahia, qual seria a história do Lázaro Ramos se não fosse o Projeto Olodum? Eu vou dar aí 3 segundos para vocês pensarem. 1, 2, 3. Esse Lázaro Ramos que encanta a gente, que é um excelente ator, um excelente produtor, é um cara que tem uma importância, uma relevância muito grande hoje no Brasil, dentro da arte dele. Ele foi para o Projeto Olodum na linha da cintura. Ele foi para o Projeto Olodum com 10 anos de idade. Mas se não fosse o Projeto Olodum, será que o Lázaro Ramos estaria contribuindo para essa estatística terrível, triste, medonha, lastimável que negro de periferia cai na marginalidade, vai para o crime? Quando você é negro, pobre e mal educado, mal formado, você pode sonhar, você pode querer fazer coisas e alcançar coisas, mas você é o último da fila. Você é o último da fila. Eu me senti o último da fila muitas vezes na minha vida. A minha sorte foi que eu pensei que eu sou o último, vou ser penúltimo, antepenúltimo e vou sair dessa condição. E migrar aos 19 anos, vir morar na Europa aos 19 anos, foi o atalho que eu encontrei para sair dessa condição. Então, rapaziada, obrigado por terem me dado esse momento aí de me ouvir. Obrigado ao pessoal aí da produção que deu uma força aí, porra, imensa. Eu quero que o livro seja um livro de todos. Quero que faça as pessoas refletirem, não mudar a opinião. Não é um livro para mudar a opinião, mas é para refletir sobre a violência infanto-juvenil. E que o livro vai estar em todas as livrarias a partir do dia 1 de outubro. Vou falar o ano porque aqui em 2009, né? Dia 1 de outubro. E no dia 13 de outubro, às 15 horas, será o lançamento oficial do Último da Fila na FENAC do Cascais Shopping. E conto com a presença de todos vocês. E queria aproveitar esse momento aqui para mandar um grande beijo, um grande abraço, porra, forte pra cacete, para toda a Baixada Fluminense. Um abraço mais especial para Belfor Roxo, que foi onde eu cresci e tive as melhores e as piores fases da minha vida. Um abraço para todo mundo da Pian, para todos os meus amigos de infância. Eu não posso falar o nome de nenhum, porque é muita gente, nós éramos muito e teve uma galera que perpetuou e está viva até hoje. Alguns, infelizmente, estão aqui no meu coração, estão no meu livro, mas infelizmente não estão mais aqui entre a gente, mas eu guardo na minha lembrança, guardo com muito carinho tudo que nós vivemos juntos. E um grande abraço aí para todos e conto com vocês nessa luta, nessa batalha, nessa missão, nessa responsabilidade. Ossa!